A gente imaginava que durante essa crise da pandemia do coronavírus estávamos sem ministro da Saúde. Mas ontem descobrimos que é pior ainda, que nós temos um ministro da Saúde, embora interino, o general Pazuello. Os generais hoje no Brasil são muito diferentes daqueles generais lá de 1964, conhecidos pela truculência, pela arrogância. Esses são homens de uma formação espetacular, notável, um conhecimento geográfico, um conhecimento do Brasil, especialmente da região da Amazônia, que deixam qualquer um de nós no chinelo. São sumidades intelectuais. Nada lembram o general Newton Cruz, por exemplo, que quase partiu para cima, aliás, partiu para cima de um repórter arrancando o microfone aos gritos, inaugurando a era que seria retomada em 2020 do cala-boca. Cala-boca, quem fala aqui sou eu. Ontem descobrimos que no Ministério da Saúde está, pelo menos segundo as batatadas que foram cometidas ontem durante a entrevista coletiva, a regra que confirma a exceção. Se toda a regra é confirmada pela exceção, o nosso general Pazuello se tornou a exceção ao nível intelectual e de conhecimento geográfico dos generais brasileiros ontem nessa entrevista do Ministério da Saúde. Por que eu estou dizendo isso? Provavelmente todo mundo agora já deu de cara com essa sonora aqui do Pazuello falando a respeito das divisões do Brasil sobre os efeitos do coronavírus nas regiões do país. É o inverno, Carlinha, por gentileza. Para efeito da pandemia, nós podemos separar o Brasil em Norte e Nordeste, que é a região que está mais ligada ao inverno do hemisfério norte, são as datas do hemisfério norte em termos de inverno, e ao Centro-Sul, Sudeste e Centro-Oeste, que é o restante do país que está ligado mais ao inverno do hemisfério sul, que está começando agora, junho, julho e agosto. Oi? Oi? Tem um pedacinho ali do Amapá que está no hemisfério norte, mas ainda assim é uma região extremamente tropical, tanto é que está grudadinha na linha do Equador. Alguém dirá, mas vocês pegam no pé. O que ele quis dizer é que agora nós estamos na época do inverno em Manaus, no Amazônico, o que de qualquer maneira estaria errado, porque o inverno amazônico acontece quando o Brasil está em seu verão. Por quê? Porque fica frio, porque neva, porque tem características europeias, aquelas que a gente associa ao hemisfério norte. Não, porque chove. Continua abafado, continua quente pra chuchu, mas pelo menos em alguns momentos a gente consegue se refrescar porque tá chovendo, né? Então, sinceramente, é uma declaração que não dá nem pra dizer que tá errada, de tão absurda que é. É algo que contraria tudo que a gente ouve desde a quinta série. Mas não foi só isso. Tivesse sido só isso, a gente deixava passar. O Pazuello também resolveu fazer uma comparação da extensão territorial do Brasil com a Europa, por exemplo, fazendo uma comparação com a Europa. Ele não poderia fazer com os Estados Unidos, porque os Estados Unidos, quando a gente conta o Alasca, é um país maior que o nosso e com uma população maior que a nossa, então ele resolveu fazer uma comparação que seria favorável ao Brasil, utilizando a Europa, né? Dizendo que o Brasil é um país muito maior que a Europa e muito mais populoso que a Europa. Podemos falar de Brasil com a simplicidade que nós lemos em algumas matérias. O nosso país, repito, é um continente de 210 milhões de habitantes, maior do que a Europa inúmeras vezes. Maior do que a Europa inúmeras vezes. De fato, quando a gente faz uma comparação de números absolutos de mortos e contaminados do Brasil com a Itália, do Brasil com a Bélgica, do Brasil com o Reino Unido, do Brasil com a Alemanha, é uma comparação injusta, porque o Brasil é um país muito maior que todas essas nações e com populações muito maiores. Mas o Pazuello não comparou nem com a Itália, nem com o Reino Unido, nem com a França, nem com a Alemanha, ele comparou com a Europa e disse que o Brasil é um continente com 210 milhões de habitantes, até aí tá certíssimo, inúmeras vezes maior que a Europa. Inúmeras vezes maior
Você imagina que vai ser pelo menos umas 10 vezes maior, 15 vezes maior. O Brasil é menor que a Europa, Pazuello. Pelo amor de Deus. O Brasil tem 8.511.000 quilômetros quadrados. Isso a gente sabe desde a 7ª série. A Europa, aí a gente não sabe. A gente precisa dar um Google, mas a gente tem o bom senso a nos guiar. Basta você olhar para o globo terrestre e você ver que a Europa não é um continente inúmeras vezes menor que o Brasil. A Europa é maior que o Brasil. Tem 10.180.000 metros quadrados. Ah, mas e a população? Aí, realmente, uma é inúmeras vezes maior que a outra. A europeia. A população do Brasil é de 210 milhões de habitantes. A europeia é de 747 milhões de habitantes. Estamos sendo injustos aqui porque a gente está contando a Rússia. Ok, tira a Rússia de fora, mesmo assim, a população europeia é mais de 2 vezes maior que a brasileira. Então, qual é o general Pazuello, por que ele está na Secretaria de Saúde? Do Ministério da Saúde? Por que ele é um ministro interino da Saúde? A gente não espera que o Pazuello entenda da área médica, até porque não é um médico. Até aí, tudo bem. Tivemos dezenas de ministros da saúde que não são médicos. A gente pode falar aqui do Alexandre de Moraes. Não, Alexandre de Moraes é o ministro do Supremo. Do Alexandre... Me ajuda aqui. Não, do governo petista. O Padilha? Não. Alexandre Padilha, obrigado. O Alexandre Padilha também não é médico. José Serra, para falar do governo tucano, não é médico. Mas são cavalheiros que, queiram ou não, ostentam outros talentos, outros conhecimentos, sejam na área de gestão, sejam na área de políticas públicas, que o credenciam para estar sentados naquela cadeira que talvez seja a mais importante ao lado do Ministério da Economia e do Ministério da Educação. Quando você coloca um general naquela função, já é algo incômodo, porque em democracias sólidas, em geral, os generais, com exceção dos Estados Unidos, que todo mundo é militar, veterano de guerra, aí tem general para tudo quanto é canto, mas em geral, os generais permanecem nos quartéis e os civis governam o país. Mas até aí tudo bem. A gente imaginava que entre os talentos e entre os atributos de Pazuello estariam, por exemplo, o conhecimento do Brasil, conhecimento geográfico do Brasil, que é muito conhecimento climático do Brasil, que é importante para quem vai definir políticas públicas a respeito de uma pandemia. Aí vem o Pazuello e diz que o Norte e o Nordeste, portanto Salvador, Pernambuco, Manaus, estão mais alinhados com o clima do hemisfério norte que com o nosso. Aí vem o Pazuello e diz que o Brasil é inúmeras vezes maior e mais populoso que a Europa, sendo que a Europa é maior que o Brasil e inúmeras vezes mais populosa. Então, exatamente quais são os... Aliás, o Padilha é médico. Isso, é médico. Olha só que surpresa, o Google nos salvou aqui. É que ele é político há tanto tempo, né? Ele chegou a ser chanceler, foi ministro de Relações Internacionais, ele foi deputado federal, que eu não me lembro do Padilha exercendo a profissão, mas ele é médico sim. Quais são exatamente os atributos de Pazuello para ocupar o Ministério da Saúde? E aí a gente vai confirmando a impressão inicial que todos tiveram. O Pazuello tem o mérito de, ao contrário de Mandetta, recomendar que as pessoas vão às ruas e simplesmente deem uma banana para o coronavírus. Ele tem o mérito de, ao contrário do médico, Nelson Teich, aliás, Mandetta também médico, recomendar o uso indiscriminado da cloroquina, como queria o presidente Jair Bolsonaro. E ele tem um mérito adicional de brincar com os números para que os dados sobre o coronavírus se tornem tão confusos que ninguém entenda mais onde estamos e para onde vamos. Então, confirmando aquilo que a gente imaginava, e aquilo que a gente imaginava era o pior, Pazuello é um dos ministros da saúde mais despreparados da história recente do Brasil, cujo único mérito é fazer exatamente tudo aquilo que Jair Bolsonaro manda.